Graça e paz de Jesus. Amém. Glória a Deus. E que bom é estar na presença do Senhor. E é muito bom nós compartilharmos o motivo da nossa esperança, o motivo da nossa fé, os motivos que nos trazem nós aqui toda quinta-feira, e não só aqui, mas em todos os lugares que nós temos ido para participar e partilhar a palavra de Deus, porque sabemos que essa palavra tem vida. Então, nós podemos ouvir um mesmo capítulo milhares de vezes e ele sempre terá uma mensagem atual para nós, para a nossa vida, para o momento que estamos vivendo, que estamos passando. Assim como foi falado hoje, essa parábola da semente. Nós lemos tantas vezes e ela sempre tem muitas coisas a nos falar. Amém. Porque a palavra de Deus é viva. Porque a Bíblia não é um simples livro. Foi ditado por Deus, foi escrito por homens, segundo a inspiração de Deus. E hoje nós lemos e temos a direção do Espírito de Deus para nós entendermos o que hoje, em 2012, o que Deus quer falar aos nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. E eu também tive o desejo de compartilhar com vocês um trecho que nós conhecemos bem e que foi falado um pouco aqui na oração sobre a nossa vida, sobre as preocupações da nossa vida. E o texto áureo, um texto que esses dias mesmo eu estava preocupado, angustiado, e eu abri mais uma vez para ler, porque são palavras do Mestre, são palavras de Jesus. E aí você lê, e então naquilo que você pensa ser impossível, ser muito difícil, você adquire forças para continuar, porque foi Jesus que falou. E o capítulo é o 6 de Mateus, capítulo 6 de São Mateus, versículo 25. Depois nós vamos ver também outros trechos que também têm ligação com isso. As preocupações da nossa vida. Nós estamos vivendo uma era que temos sido pressionados pelo sistema, pelo mundo. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. E o diabo ele deita e rola nesse sistema em que nós vivemos hoje. Nós vemos as meninas falando de emprego, de levar currículo. Elas sabem que hoje, onde tem mais emprego é no comércio, onde tem mais vagas. E sabem também que o comércio escraviza. O comércio não tem piedade, não tem misericórdia. Trabalha mesmo 7 dias por semana. É difícil. Nós também, ontem no nosso pequeno grupo, nós tratamos um pouco disso, no sentido também dos irmãos, dos cristãos que, por falta de opção e por terem um compromisso com a sua casa, com o seu aluguel, com a sua família, eles até conseguem um emprego, mas eles têm que atravessar a cidade, eles trabalham em turnos, eles não estão todos os dias na igreja, muitas coisas eles não podem participar. Com a própria família eles ficam afastados porque é uma vida difícil. Ontem eu ainda citei lá quando nós fomos orar, o Adriano Brito, e contei também a história dele, uma vida tão superficial porque trabalha e dorme. Esse é o sistema que nós vivemos hoje. Então, existe um sistema opressor nesse sentido do trabalho, da luta pela sobrevivência, e a igreja, o cristão, não está fora disso, está inserido nisso, né? Não escapou disso, está também participando de tudo isso. Bom seria que a igreja tivesse condições de manter os seus fiéis de uma forma que não fosse assim, tão escravizador. Então vamos ler o texto, o que Jesus disse nos seus tempos, para aqueles que estavam à sua volta. O versículo 25 do capítulo 6, ele diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber,
nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Deus. Palavras do Mestre, de sua sabedoria. E quantas vezes eu me preocupo com coisas ainda vai acontecer o ano que vem. Eu tenho esse defeito. Todas as vezes que eu tenho um compromisso, por exemplo, alguma coisa para fazer, se essa coisa for daqui a um ano, eu começo a pensar hoje. E aí, a partir de hoje, eu começo a pensar todo dia até chegar um ano. Não sei se vocês são assim, mas eu sou muito ansioso e me preocupo muito. E por causa dessa minha preocupação, a gente sofre, a gente padece. E Jesus não está pedindo nem ordenando que a gente se preocupe tanto assim. Mas é uma fraqueza, porque nós ainda somos muito carnais. Nós somos bastante carnais. Quem dera o Espírito tivesse bastante vantagem com a nossa carne, mas não está. Essa é uma realidade. Me preocupo ainda. E Jesus disse: se a sua preocupação ainda resolvesse alguma coisa, ele falou, se a preocupação de vocês pudesse acrescentar uma hora à sua vida, mas não adianta nada se preocupar. Ele falou, você vai se preocupar, você vai passar mal, sofrer e não vai resolver nada. O que ele quis dizer. Ele nos chamou de homens de pouca fé. Quando ele disse isso, nós sabemos que não era igual hoje, mas os judeus, eles eram oprimidos pelo imposto de Roma. Então eles tinham que trabalhar na sua lavoura, com o seu gado, com os artesãos, enfim, com aquilo que eles faziam para vender, e nós sabemos que eles eram oprimidos com aqueles altos impostos que Roma cobrava deles. Então a vida deles também era muito dura. Hoje nós no Brasil é quase que igual a Roma. Nós pagamos, acho que é o país que mais paga imposto é o Brasil. Nós sofremos também com isso. Então a realidade de lá, a realidade de cá, nós também temos. E Jesus vem e nos dá essa palavra para nos preocupar nem com comer, nem com vestir, nem com beber. E buscar o reino de Deus. Precisamos de mais fé, claro. E vivemos em um mundo que eu nem vou falar de busca por riqueza. Não, nós não estamos buscando ficar ricos. Nós temos necessidades básicas de um cidadão que tem a sua casa, que tem as suas contas a pagar, básico. Mas hoje, nesse básico, muitas vezes nós padecemos e nós sofremos para manter até esse básico. O rei Salomão, ele observou a vida, ele observou as coisas, ele trabalhou, ele construiu, ele comprou coisas, ele teve mulheres, ele foi a festas, ele tomou vinho, ele
fez de tudo. E aí ele chegou a uma conclusão. Vocês conhecem bem a conclusão dele. Que tudo era vaidade, que tudo era sofrimento, era angústia para a alma do homem. No capítulo 2, no versículo 22 de Eclesiastes, ele diz assim: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Então, o problema, quando o trabalho cansa a nossa mente, é que tem algo de errado. Aí é onde habita o problema. Porque você trabalhar, chegar em casa com o seu corpo físico cansado, a própria Bíblia fala que doce é o sono do trabalhador. Se for só o seu corpo que estiver cansado, você trabalhou o dia inteiro, mas a sua mente está sadia, está tranquila, você trabalhou, doce vai ser o seu sono. O problema de hoje é que estamos trabalhando e não só o nosso corpo físico. Não, e às vezes até o nosso corpo físico está bem, mas a nossa mente está cansada. Aí é onde habita o perigo, é onde habita o problema. Estamos trabalhando, não estamos dando conta do recado, estamos preocupados, os dias passam rápido, as contas chegam logo. Temos um problema sério entre nós, entre a igreja, entre os cristãos, que é o consumismo. Enquanto nós não vencermos o consumismo, nós vamos continuar sofrendo. Nós vamos continuar trabalhando, nos estressando, e nosso dinheiro não vai dar conta, vai faltar todo o fim do mês. Então temos um grande desafio, isso é uma grande cilada de Satanás, que é o consumismo. Jesus falou que ou você serve a Deus ou a Mamon, o dinheiro. Então, se você serve um, você vai desagradar o outro. Se você serve o outro, não tem como você fazer uma aliança ou dar um jeitinho de agradar os dois. Então Jesus ele é bem claro. Ou esse, ou esse. Ou você busca o reino de Deus e a sua justiça, ou você serve o reino de Deus, ou então você pega outra direção e você serve o dinheiro, você busca a sua satisfação, você busca fazer as suas compras, aquilo que te satisfaz, que deixa a sua carne, o seu ego feliz e contente, e você compra, e você está num trabalho, mas você não está contente, você então está pensando no outro, você quer subir de cargo, e você quer mudar de vida, porque aí você conseguiu uma casa, mas essa não está boa, você quer uma melhor que essa, você tem um carro, mas esse não está bom, você precisa de um melhor, isso é uma mão. Então, se você quer servir esse, você desagrada o Senhor. Você desagrada a Deus, Jesus Cristo. Não tem como conciliar. Por isso que Jesus quis dizer. Você serve um ou você serve outro. Então, além de tudo isso, ainda temos um grande problema no meio da própria igreja, que é a teologia da prosperidade. Então, além de tudo isso, além do diabo deitar e rolar nesse sistema mundano de consumismo, de satisfação do nosso ego, do nosso corpo, existem milhares de igrejas que pregam também, que põem na sua pregação, na sua liturgia, que você tem que mudar de vida, se possível, todo ano. Se virar um ano e você ainda está com aquele carro velho, você não trocou, tem algo de errado em você. Você ainda não comprou sua casa, se lá no seu serviço você ainda não tomou o lugar lá do seu supervisor, tem algo de errado com você. Então, para piorar, nós ainda temos várias e várias igrejas e homens pregando que você tem que vencer, que você tem que conquistar, determinar e por aí afora, vocês sabem, todas as palavras. Que isso só vem contra o reino de Deus, vem contra o que Jesus falou aqui. É totalmente contra, é praticamente uma heresia falar isso diante da palavra de Deus, mas infelizmente tem muitos se acabando por aí, porque o seu pastor falou que ele tem que vencer na vida profissional, material, enfim, todas essas coisas.
Mas nós não, nós entendemos que o Evangelho não é isso. E que isso não vai trazer paz, ao contrário, vai trazer tribulação, tristeza, angústia, ansiedade, e a nossa alma e o nosso espírito e a nossa mente vai ficar pesada e cansada. Então nós queremos seguir o exemplo de Jesus, não é? Não queremos nos preocupar com a nossa roupa, com o nosso comer ou beber. Queremos viver de acordo com a palavra de Jesus. Então precisamos adquirir uma fé que é muito maior, penso, do que essa que nós temos hoje. Porque às vezes eu penso e eu oro com Deus e falo com Deus: Senhor, eu quero descansar na Tua graça, na Tua paz, confiar em Ti, mas ao mesmo tempo vem aquele pensamento: mas eu tenho que fazer a minha parte também, porque não é só assim, deitar numa rede e confiar em Deus. E nessa de eu tenho que fazer a minha parte, aí vem a preocupação tudo de novo. Então nós temos que aprender essa palavra de Jesus de busca primeiro o reino de Deus. Eu acho que dentro dessa palavra nós buscamos primeiro agradar a Deus. E quando as oportunidades surgirem, porque elas vão surgir, é a gente discernir e pegar. Então não é que nós vamos ser agora vagabundos. Eu vou ficar em casa porque eu não quero me preocupar com isso. Nós vamos confiar no Senhor e buscar o reino de Deus como discípulos de Jesus. Fazendo isso primeiro, quando ele diz as outras coisas serão acrescentadas, então está tudo embutido. Então vão surgir as oportunidades. E eu creio que o Senhor vai fazer o melhor para nós. Mas muitas vezes nós desviamos dessa visão. E quando nós desviamos dessa visão, aí nós partimos para fazer um monte de coisa que não é do agrado do Senhor. Nós somos mais carnais, nós somos mais terrenos, e aí começa a dar tudo errado mesmo. Mas não foi o Senhor que quis assim. Ele não projetou assim, Ele não planejou que seria assim. Nós temos que aprender e determinar na nossa mente essa dimensão de simplicidade. Que é essa simplicidade. Como que eu posso viver feliz? E o dia que nós alcançarmos essa dimensão, nós vamos ser estranhos para o mundo e para o sistema. Não vai ser normal, não vai mesmo. Poxa, aquela pessoa não tem ambição, vamos falar assim de nós. Não tem ambição, não troca esse carro, não vai mudar de casa, não vai ser estranho para os outros. Mas o segredo está aí. Viver nessa simplicidade, mas viver em paz, dormir em paz. Ter mais para ser mais generoso com a obra de Deus. Porque quanto mais nós somos consumistas, menos nós temos para a obra de Deus. E nunca sobra. Então, viver essa realidade da simplicidade. E o apóstolo Paulo tem uma palavra interessante para isso. E quando ele fala para Timóteo, 1 Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo, isso, capítulo 6, e versículo 6 também, eu vou ler aqui do 6. Ele está falando de ensinos errôneos, de mestres, né, de atritos, de mente corrompida. E aí ele fala no versículo 6, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Aí ele continua, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Ele está aqui corroborando com o que Jesus já falou lá. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Vocês estão vendo o que traz toda essa busca, toda essa loucura de que nós vivemos numa sociedade que quer que você se dê bem, e muitas pessoas que são cristãs mesmo, que professam a fé cristã,
tem esse sentimento dentro delas que tipo assim, eu tenho que chegar na igreja com um carro bom para eles verem que eu estou subindo na vida. Quantas pessoas não querem ter uma casa que seja diferente de todos, para quando chamarem os seus amigos para verem a sua casa que ela tem, que é melhor. Então tem esse espírito dentro deles. Eu tenho que provar para os outros que eu estou em alta, que eu não sou pobre, que eu não... E nessa daí eles vão arrumar muitos tormentos para a sua vida, muito sofrimento, preocupação, vão perder o sono. Então Paulo fala de contentamento. Então, nós temos nossos sonhos, nós estamos aqui, somos cidadãos, nós, como qualquer outro cidadão, um dia nós vamos adquirir o nosso lugar de morar, a nossa casinha, mas tudo com contentamento. E na hora certa, nós vamos atropelar os burros, mas na hora certa, se nós mantivermos um espírito de simplicidade e de esperar a hora certa e de não ficarmos na ambição de conquistar já coisas grandes sem poder, sem ter nenhuma condição, nós vamos procurar trabalhar sim, mas sempre o reino de Deus em primeiro lugar, porque é isso que o Senhor quer da gente. E aí Salomão falou aquilo de sofrimento, que o trabalho debaixo do sol, angústia e tal, mas depois, logo na continuação, eu vou ler de novo, no versículo 22 do capítulo 2, ele diz: que proveito tem um homem de todo o seu esforço, de toda a sua ansiedade, com que trabalha debaixo do sol. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Aí você pensa, nossa, ele está acabando com uma vida de trabalho, com trabalhar muito. Só que aí no versículo 24, aí ele fala: para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Então quando a gente busca o reino de Deus e quando as coisas vêm da mão de Deus, nós encontramos prazer até no nosso trabalho. Porque nós trabalhamos contentes, seja à medida que for o nosso salário, nós trabalhamos contentes, porque aquilo está vindo da mão de Deus. Então é diferente. Então doce vai ser o nosso sono, nós vamos encontrar prazer em nos alimentarmos, em comermos, em bebermos, com o fruto do nosso salário. Por quê? Porque vem da mão de Deus. Quando o homem busca muitas invenções, muitas coisas, e isso não vem de Deus, aí sim, aí Salomão fala, isso aí vai ser ansiedade, isso aí vai ser dor, isso aí vai ser tribulação e vai ser aflição para a sua alma. Então precisamos entender, nas palavras de Deus, dos homens de Deus, no nosso contexto hoje, como é que tem que ser a nossa vida? O que nós temos que buscar? Vamos, em primeiro lugar, vamos tentar lutar e fugir do consumismo que está à nossa volta. Hoje, as criações, as invenções que os homens estão fazendo, tudo é para o conforto do homem. Os elétricos eletrônicos, elétricos portáteis, seja móveis, é tudo para chamar a atenção que o homem, nossa, eu preciso disso porque isso é muito confortável. Nossa, isso lá na minha sala. Então é tudo para chamar a sua atenção, da sua ganância e para você falar, eu preciso disso. Você passa no shopping, aquela TV de 50, de LED, você fala, nossa, na minha sala, eu preciso, você nem tem condições, mas eu preciso. E aí você vai lá e entra numa fila. Você se enche de vida e depois não dorme direito. Então esse é o caminho, isso que acontece. Mas se nós buscamos o reino de Deus, podemos até ter sim. Mas quando nós tivermos, vai vir da mão de Deus. E aí a gente vai estar sossegado, porque nós trabalhamos, foi sossegado, foi tranquilo, nós adquirimos e compramos, está lá, nós temos e não estamos perdendo nosso sono por causa disso. Então precisamos discernir nossa vida, simplicidade que é em Jesus Cristo, precisamos ser generosos com a obra de Deus sempre, com a oferta aos pobres, nossa ajuda. Precisamos viver nessa tranquilidade, nessa realidade de simplicidade. E o mundo e as pessoas vão falar,
nossa, você não tem ambição nenhuma, eles vão falar mesmo, porque vai ser estranho a eles. Uma pessoa simples, que está feliz com o que tem, se um dia vier algo melhor, está feliz também, se não vier, está feliz também. Mas o importante é isso, deitar na nossa cama, dormir o sono tranquilo, o sono do trabalhador, do trabalho que Deus nos deu para nós fazermos. E nós vamos fazer isso contentes, felizes, porque vem da mão de Deus. Amém? Amém. Deus nos ajude a espantarmos de nós todo esse espírito de ansiedade, de consumismo, de ambição, de teologia de prosperidade. Que Deus nos livre disso. Porque, como diz a Bíblia, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não podemos perder a nossa alma. Temos que viver na simplicidade que há em Cristo Jesus. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.